E aí pessoal, professor Marcos aqui. Se você quer entender um pouco sobre essa dinâmica do capitalismo financeiro, do capitalismo informacional, do mercado financeiro, da globalização, e entender um pouco deste caso aí da empresa chinesa que bagunçou, que abalou o mercado financeiro nos últimos dias, fica aqui que você vai entender um pouco. Lembrando que não é uma aula de finanças, não é uma aula de educação financeira, é uma aula de geografia, trabalhando a temática do capitalismo informacional, da globalização e do mercado financeiro. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu sei que vocês ficaram sabendo, né, desta empresa, a DeepSeek, uma empresa chinesa recente, que abalou a bolsa de valor, as bolsas de valores aí, no último dia, né, nos últimos 2 dias, desvalorizando várias outras empresas do mesmo segmento e também outras empresas de outras áreas. Mas, enfim, o que aconteceu? Né? Antes de falar o que aconteceu, por que esta empresa causou esse alvoroço todo, vamos entender a dinâmica, né, do capitalismo financeiro, como ele funciona, o que é uma bolsa de valor, o que é uma ação, e aí você poderá entender melhor essa dinâmica, certo? Claro, isso aqui é uma aula para quem é leigo nesse assunto, totalmente leigo. Se você já sabe esses conceitos, sabe como funciona, não vai fazer tanto sentido, certo? Mas se você quer entender o básico, vamos lá. Primeiramente, temos que entender o que é uma bolsa de valor. Antes de entender o que aconteceu nesses dias com relação à empresa chinesa e às demais empresas de tecnologia de informação que perderam seu valor na bolsa de valor, temos que entender o que é uma bolsa de valor. Bolsa de valor é um mercado onde são negociados ativos financeiros, como, por exemplo, ações de empresas, commodities, títulos e derivativos. Ações de empresa, de um modo bem simples, é basicamente você comprar a parte de uma empresa. A empresa ela negocia suas ações, ela expõe suas ações a determinado valor, você compra aquelas ações e dependendo do tipo de ação você vai ter alguns benefícios. Commodities são produtos que têm um valor aí, um valor estipulado dentro do capitalismo global, como soja, ferro. Títulos podem ser títulos de dívida de algum país, né? Um país, quando ele quer obter dinheiro para pagar suas contas, ele vende seus títulos, que é títulos da dívida. A maioria dos países fazem isso, inclusive o Brasil. E derivativos, né? Derivados. Quando é que surgem as bolsas de valores? Elas surgiram há muito tempo, né? Ali por volta do século 13 e 17. E a primeira bolsa de valor moderna ela surgiu em Amsterdã, okay? Na Holanda. E foi em 1602 a criação da Bolsa de Amsterdã, que serviu para negociar as ações da Companhia das Índias Holandesas. Se você lembrar das aulas de história, vai saber do que eu estou falando, certo? No Brasil, a principal bolsa é a B3, a antiga Ibovespa, e é nela que são negociadas as ações de grandes empresas brasileiras, dentre outras. E no mundo, nós temos grandes mercados financeiros, grandes empresas que trabalham com isso, né? Grandes bolsas de valores. E como é que funciona? As instituições elas vendem suas ações como forma de arrecadar investimentos. Como eu falei, a ação é uma parte da empresa. Vamos imaginar aqui um cenário hipotético. Eu, professor Marcos, tenho uma empresa. E eu quero dinheiro, capital para investir nela. Então eu vou e coloco minhas ações de forma pública para serem vendidas. E eu vou vender minhas ações a $15. A pessoa que compra aquela ação, ela está me pagando aquele valor, que ele vai para o meu caixa. E essa ação, em seguida, vai ser negociada de forma secundária pelos acionistas que compraram. Qualquer empresa pode vender as ações? Não, nem toda empresa pode entrar no mercado de ações. Qualquer empresa, eu dei um exemplo aqui hipotético, mas para uma empresa
vender suas ações, ela precisa ter seu capital aberto, tornar a sua empresa de capital aberto e atender a vários critérios exigidos pela Bolsa e pelos órgãos que regulam a atividade. E quais são esses critérios? Tamanho e estrutura, transparência e governança. A administração da empresa tem que ser transparente, a contabilidade dela tem que estar em dias, porque ninguém vai querer comprar ações de uma empresa que está bagunçada e pode quebrar no dia seguinte, né? É um investimento de risco. E ela tem que ter a oferta pública inicial, ela vai ofertar publicamente no sistema de ações a venda das suas ações, certo? E o cumprimento das regras da Bolsa. As instituições financeiras, elas têm suas regras e as empresas devem cumprir essas regras. Então não é toda empresa que pode trabalhar neste sistema. Geralmente são as grandes empresas que detêm aí, né, o capital de fato deste mundo. E o que acontece quando nós compramos uma ação? Você já entendeu que a ação é uma parte da empresa. Quando você compra, você tem uma parte da empresa, vai depender do tipo de ação. Eu não vou entrar em detalhes aqui quais são todos os tipos, mas eu vou falar aqui alguns tipos e quais são os seus benefícios. Na oferta pública inicial, quando você compra a ação, aquele valor vai direto para o caixa da empresa. Como eu falei para vocês, é como se fosse um empréstimo. As pessoas não vão em bancos, né, pegar empréstimo, às vezes para investir em um negócio. Essas empresas, elas arrecadam esse investimento através do mercado de ações. Então, ela faz a oferta pública e quando alguém compra aquela ação, aquele dinheiro vai para o caixa da empresa. E ali ela vai utilizar como bem entender, para pagar dívida, para fazer investimento, para aumentar a empresa, etc. E, em seguida, em um mercado secundário, no mercado financeiro, os compradores destas ações, eles vão vendê-las, vai vender estas ações. E conforme a valorização ou desvalorização, né, ele pode ter um lucro ou ele pode ter um prejuízo com aquela ação que ele comprou. Quanto mais pessoas compram, mais valorizado fica aquela ação. E aí as pessoas vão comprando e os acionistas vão, caso eles vejam que chegou num bom valor para vender, eles vão vendendo e passando adiante. É um mercado dinâmico. E às vezes uma informação, uma notícia pode bagunçá-lo, que é o caso que nós vamos daqui a pouco explicar da empresa chinesa. Como eu falei, tem tipos de ações. Tem ações que não pagam dividendos e tem ações que pagam dividendos. O que são dividendos? É o lucro da empresa. Então, tem empresas que eu compro uma ação e chega um determinado momento do ano que essa empresa vai dividir o lucro dela com os acionistas. Então, além de eu ter aquela ação, eu vou ter uma participação no lucro da empresa. E tem ações que você pode até ter o direito de voto dentro da empresa, direito de voto em decisões administrativas, né? São ações caras, mas existe sim esse tipo de ação, certo? Então vamos lá. A ação é a parte de uma empresa, você compra, está emprestando dinheiro para aquela empresa, você pode em seguida vender esta ação e ela pode valorizar ou desvalorizar. Agora vamos entender essa dinâmica de valorização e desvalorização. O que significa quando dizem que as ações caíram na bolsa? Aí nós vamos para o caso da empresa chinesa. Vamos lá. Menos pessoas querem comprar as ações ou muitos investidores não estão vendendo. É isso que significa. Então, quando há notícia, as ações de empresa tal caíram, isso não afeta o caixa da empresa. Não confundam. A empresa não está perdendo dinheiro com isso. A empresa não está perdendo dinheiro, não está falindo. O que está acontecendo? No mercado financeiro, aquela ação ela perdeu o valor. Então, para não sair no prejuízo, todo mundo vai vendendo as ações. Vende. E aquela lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. E isso traz consequências para a empresa? Claro que sim. Então, se ela precisar emitir novas ações para captar mais dinheiro no futuro, ela poderá arrecadar menos, porque tem menos pessoas querendo comprar aquela ação, porque ela foi desvalorizada. E o que é que causa desvalorização de uma ação, das ações de uma empresa? São vários fatores. A empresa pode começar a ter um baixo lucro, pode começar a ter um mau desempenho,
E isso vai desvalorizando. A sua reputação vai caindo. Mas às vezes é apenas especulação. Uma simples notícia pode afetar a reputação de uma empresa e fazer as suas ações caírem. Olha como esse mercado é um negócio muito louco. Uma simples notícia. Agora vamos voltar para o caso da empresa chinesa. Olha só. O mercado de tecnologia hoje é um dos mais dinâmicos. Dentre as empresas mais ricas do mundo estão as empresas de tecnologia e tecnologia de informação. Nós temos aí algumas IAs bem conhecidas como o ChatGPT e esses softwares, essas inteligências artificiais, elas têm um custo para serem produzidas. Estima-se que o GPT, por exemplo, precisou de 60 milhões de dólares para ser produzido e para entrar em funcionamento. E essa empresa chinesa, ela precisou apenas de 6 milhões de dólares. Outro detalhe, opera do mesmo jeito, tem uma maior eficiência em cálculos matemáticos e tem código aberto. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essas características, não é o foco da aula. Mas olha só, essa inteligência artificial foi lançada e o seu potencial começou a ser comentado, divulgado. E olha só, esse rapaz aqui, o Mark Andreessen, ele é cofundador de um dos maiores fundos de investimento do mundo. E ele comentou que a DeepSeek é uma das coisas mais fantásticas, inovações mais fantásticas que ele já viu. E com o código aberto é um presente para o mundo. Agora, olha só, ele é o cofundador de um grande fundo de investimento. Ele publicou isso na internet. Qual seria o resultado? Várias pessoas começaram a comprar as ações desta empresa no mercado financeiro e vender as ações das demais empresas, como a Nvidia, do GPT, né? E isso abalou o mercado financeiro. Claro, não só de empresas da área da tecnologia, né? Outras empresas caíram suas ações por conta da valorização desta empresa chinesa no mercado financeiro. Compreenderam a dinâmica? Um comentário de alguém que tem o poder de influenciar o mercado financeiro levou à valorização desta empresa e à desvalorização das demais. Então vamos lá. A desvalorização das outras empresas aconteceram porque as pessoas começaram a vender as ações, né, para não ter prejuízo. Isso acontece de forma muito rápida, porque é uma característica do mundo globalizado, é uma característica do que nós chamamos do atual capitalismo, chamado de capitalismo informacional. Certo? Eu falei para vocês que as bolsas de valores não é algo que surgiu agora neste século, é algo antigo. Então, antes, para você comprar, né, estas ações, você teria que se dirigir a uma empresa para obter estas ações, fazer essa negociação ali presencialmente, ou por telefone, quando surgiram os telefones. E isso fazia com que o processo fosse mais lento. Hoje, isso é muito rápido. E aí nós vamos para este ponto, que é a globalização e o capitalismo informacional. O capitalismo ele passou por algumas transformações ao longo da história. Nós fazemos uma divisão simplista dele em capitalismo comercial, capitalismo industrial, monopolista financeiro. E com o advento das tecnologias de informação, a evolução da informática, da internet, e esse mundo informacional que hoje está na palma da nossa mão, esse capitalismo também sofreu mudanças. O sociólogo Manuel Castells explica que a partir do século XX a economia passou por uma grande transformação impulsionada pelas tecnologias de informação. O capitalismo passou a ser mais dinâmico. Os investimentos passaram a circular de forma mais rápida por conta da internet. E aí ele recebe esse título de capitalismo informacional, que é uma característica do mundo globalizado. Então, como é este capitalismo informacional? A informação é o principal ativo. E a informação serve para gerar mais tecnologia de informação. É um ciclo, né, que se auto-reproduz. Globalização e interconectividade. Então,
Eu posso acessar o mercado financeiro na palma da minha mão. Aqui, ó, na internet. Fazer investimentos, vender, comprar ações, comprar títulos, assim, muito rápido. Então, a tecnologia tornou essa movimentação, fluxo de capital mais dinâmico e é como se fosse ali um jogo, né, arriscado e tem que saber jogar. Automação em algoritmos financeiros, hoje você tem a tecnologia, a própria inteligência artificial é utilizada para melhorar o seu desempenho, melhorar os seus investimentos no mercado financeiro. E nós vamos ter uma desmaterialização dos ativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes esses ativos eram documentos físicos, papéis. Você ia a uma empresa para comprar esses documentos, né, essas ações, esses títulos, você tinha ali aquele documento físico. Hoje tudo é digitalizado, digital. E, além disso, surge também as criptomoedas, que são moedas que só existem no mundo digital. Característica desse capitalismo hiperconectado, que se configura também com a ascensão de novas formas de riqueza. E, como eu falei, a velocidade na mobilidade do capital. Basta um clique para o investimento que estava concentrado em uma empresa ir para outra empresa. Foi muito rápido esta dinâmica da desvalorização das empresas por conta da valorização da empresa chinesa. Entendem como este capitalismo é dinâmico, fluido, rápido? É o capitalismo informacional, característico desta era globalizada. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, comenta, acrescenta algo mais aí nos comentários, deixa alguma dúvida, ou até mesmo para me corrigir, caso tenha falado algo aí errado. Tá? A participação de vocês ajuda aqui o canal, que está começando agora, e eu quero produzir mais e mais este ano, ok? Então, abração aí do professor Marcos e até a próxima aula.